Na manhã desta última quarta-feira, dia 26 de abril, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal em meio às investigações que ocorrem quanto aos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Ele foi questionado sobre um vídeo que foi publicado nas suas redes sociais e apagado logo em seguida, no qual acusava o TSE e o STF de fraude eleitoral. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes do dia. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar seus comentários. Também aproveite para conhecer o nosso TikTok, no qual você encontra os cortes de A Propósito. Aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa maneira, você contribui para que a nossa tribuna permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao programa de hoje. Depois de instigar os galinhas verdes às ações radicalizadas da bolsonarada do dia 8 de janeiro e com medo de ser preso, Bolsonaro e seus advogados afirmam que o vídeo foi publicado por engano e sem querer, sob efeito da morfina. E que, na verdade, o capitão do mato tentou salvar esse vídeo no seu WhatsApp para ver a posteriori. O que, na verdade, já é muito estranho ele querer guardar esse tipo de conteúdo em seu telefone celular. Vale recordar também que Bolsonaro, antes do dia 8 e reiteradas vezes, fez declarações, publicou vídeos, fotos, acusando os demais poderes de fraude eleitoral, assim como afirmou que não ia aprovar ou aceitar outro resultado que não fosse só vitória nas urnas. Assim como reiteradas vezes fez em discursos acusações contra certos juízes que estariam, entre aspas, perseguindo ele. Tudo indica que, na verdade, se trata de mais um engodo do senhor capitão do mato, com medo de ser preso diante das investigações que ocorrem tanto por conta das joias sauditas, quanto também por conta da bolsonarada do dia 8. Também, nesta última quarta-feira, foi implementada a CPMI, que investigará a bolsonarada do dia 8 de janeiro. O fato se dá exclusivamente após o escândalo envolvendo membros do GSI, inclusive o ex-ministro-chefe Gonçalves Dias, que tiveram suas imagens publicadas dentro da confusão que estava acontecendo durante as invasões à sede dos três poderes. Essa CPMI está composta de 16 senadores e 16 deputados titulares e tem previsão de ocorrer durante os próximos 6 meses. E aí vale a gente analisar que, por um lado, enquanto os parlamentares bolsonaristas tentam avançar e tirar como saldo dessa CPMI um desgaste político do governo de Luiz Inácio, por outro lado, os parlamentares aliados a esse governo tentam emplacar Bolsonaro e alguns generais da reserva como responsáveis pelo ato do 8 de janeiro, sem tocar no cerne de que o alto comando das Forças Armadas está diretamente vinculado, está diretamente responsável, junto ao capitão do mato, junto a esses senhores, com os atos do dia 8 de janeiro. Basta a gente lembrar aí que diversos generais da ativa e da reserva, inclusive, instigaram junto ao capitão do mato esses acontecimentos com tweets, com publicações, com declarações, enfim, demonstra aí toda a sua sanha golpista e antipovo. Em segundo lugar, que a gente traz aqui no nosso boletim hoje, é que o Congresso de Reacionários tem tentado impor uma CPI para criminalizar a luta camponesa no nosso país, acatando aí os anseios dos latifundiários. Nessa quarta-feira, também, dia 26, foi lido pelo reacionário Arthur Lira o requerimento para a criação de uma CPI contra a luta camponesa no nosso país, sob a bandeira de investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Essa CPI está formada por 27 membros titulares e 27 suplentes. E um dos nomes mais cotados para serem um dos relatores, assumir, na verdade, a relatoria da CPI, é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aquele mesmo que falou lá durante a pandemia que tinha que passar a boiada mesmo durante aqueles incêndios criminosos que estavam acontecendo no Pantanal e na Amazônia, a ação dos madeireiros, a ação dos latifundiários.
que estavam expandindo a fronteira agrícola para o norte do país, ali avançando sobre terra de camponês pobre, de indígena, sobre terra de quilombola. É esse mesmo senhor que quer investigar a ação dos camponeses. Tal CPI, na verdade, tem atendido aos anseios dos latifundiários que estão enfurecidos com o avanço da luta agrária no nosso país, uma vez que essa luta agrária tomou grande vulto lá em 2020, 2021, com as tomadas de terra da Liga dos Camponeses Pobres em Rondônia e também por conta do marco que tem sido as grandes tomadas de terra que se iniciaram nesse ano com a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, com o próprio MST, que aí organizaram mais de 15 mil camponeses de norte a sul do país. Essa CPI, além disso, busca pressionar esse governo oportunista de Luiz Inácio, a tomar uma posição clara e explícita contra ou a favor das tomadas de terra. Trata-se de uma armadilha dos latifundiários, uma vez que, se o governo defende o MST, defende as tomadas de terra, ele se coloca em apuros com os anseios dos latifundiários, que na verdade ele tem aí dado bilhões e bilhões de dinheiro, e por outro lado, se ele criminaliza a luta camponesa, ele se coloca numa contradição no que ele vem repetindo aí, no que ele vem enganando essas massas camponesas em luta, ou seja, ele será desmascarado diante dessas massas camponesas. Ou seja, que o governo ele contra as tomadas de terra, isso já está plausível, já está patente, não resta dúvidas. Basta a gente ver que membros mesmo do governo, tal como Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, já deu diversas declarações criminalizando a luta camponesa. O próprio Zeca do PT, lá no Mato Grosso do Sul, fez declarações a favor do seu amigo latifundiário contra as grandes tomadas de terra, retomadas, na verdade, de terra indígena dos Guarani Kaiowás, e que taxam a luta camponesa e indígena como criminosas. Ou seja, na verdade, criminosas são as ações do latifúndio, são as ações desse governo e dos governos anteriores também, mas desse velho Estado que tem matado o camponês, que não tem dado um palmo sequer para fazer essa dita reforma agrária aí e conceder terra para quem nela vive e trabalha. Isso, na verdade, é um crime. Em terceiro lugar, e denunciando também como parte dessa última pauta, pistoleiros atacaram o acampamento Escurão lá em Rondônia. Na noite dessa última terça-feira, dia 25 de abril, pistoleiros a mando do latifúndio voltaram a ameaçar 30 famílias do acampamento Escurão, localizado na zona rural de Pimenta Bueno, em Rondônia, que é uma área dirigida pela Liga dos Camponeses Pobres. Essa invasão se deu 5 dias após o assassinato do camponês Adelmo Umbilino, que a gente denunciou aqui também no A Propósito, que era morador do acampamento e foi encontrado com marcas de tiro em sua própria casa. Esses camponeses denunciaram ataques nessa área durante todo o mês de março. E essas informações foram divulgadas pela Associação Brasileira de Advogados do Povo, a ABRAPO, no dia 25 de abril, às 22 horas. E essas famílias denunciam que esses pistoleiros estão ameaçando de morte as famílias de poceiros que não deixarem esse local. Ou seja, associando aí com o que a gente falou anteriormente, o crime verdadeiro que o latifúndio faz contra essas massas camponesas. E todas essas ações, seja através de CPI, seja através de pistoleiro a mando do latifúndio, seja através dessas ações do latifúndio em conluio com o governo, não é isso que vai parar a luta camponesa. A luta camponesa, a luta agrária, a luta dos indígenas, dos quilombolas no nosso país tem se intensificado e vai se intensificar cada vez mais, uma vez que a questão agrária no nosso país não seja resolvida. Na verdade, ela só tem se agudizado diante dessas investidas do latifúndio. Esse novo governo só tem se colocado a favor dos latifundiários. E é o que nós temos visto aqui, que nós temos, na verdade, denunciado praticamente em todo episódio. E quarto e último lugar, mas não menos importante, hoje os camelôs aqui do Rio de Janeiro realizaram um combativo protesto em frente à Câmara Municipal daqui do Rio contra a repressão da Guarda Municipal de Eduardo Paes. Esses trabalhadores, que são principalmente da Zona Sul e Central da cidade, denunciam roubos, agressões e destruição de mercadoria por parte da Guarda Municipal. Uma equipe de reportagem de nós, da Nova Democracia, esteve presente na manifestação e registrou o protesto.
Um trabalhador, inclusive, que estava num carro de som, denunciou a repressão e ele disse o seguinte, que infelizmente um trabalho de carteira assinada não está nada fácil para mim e nem para ninguém. Então, quando a gente não consegue a gente vai para a rua vender uma água, um biscoito, uma coisa para não deixar a nossa família sem nada. Infelizmente, a gente é recebido desse jeito pelo Estado, com porrada, sendo prendido como se fosse marginal, e nós estamos cansados disso. Foi o que disse esse trabalhador. E esse trabalhador tem todo o direito de se revoltar, porque essa Constituição que está aí diz que vai garantir direitos de trabalho, direito de saúde, de moradia, direito à escola, direito ao transporte, o direito de ir e vir. E o que tem esse velho Estado garantido para as massas populares do nosso país, se não o chumbo das balas dos policiais, da guarda municipal, se não aí essas ações desastrosas que têm sido feitas no campo. Ou seja, esse velho Estado não tem conseguido garantir nada que o nosso povo precisa para sobreviver. Então, esses protestos populares que têm se intensificado em todas as categorias são muito importantes e têm se intensificado cada vez mais, uma vez que essas massas têm ido para a luta e não têm esperado cair do céu os seus direitos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Vai postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.